O evangelho de hoje, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala aí em convidar os pobres e os estropiados. Vem essa passagem de Lucas, capítulo 15, em que ele vai orientando, né? Jesus faz uma espécie de mais uma parábola, e vai dizer que ao invés de você convidar os amigos, os ricos, por exemplo, as pessoas que podem lhe dar uma paga ou um dia lhe retribuir, ele diz que o ideal seria chamar a quem não tem como lhe retribuir. E quando os espíritos vão explicando isso, eles vão dizendo que Jesus, como lidava com pessoas muito rudes, muito rústicas, pequenos comerciantes, agricultores, pequenos agricultores, né, que eram o povo judeu naquela época, e como eles não estavam muito interessados em dar atenção, você imagina você chegar no mercado ali, uns gritando, vendendo verdura, outros vendendo carne e tal, e você querer chamar a atenção com uma palavra sobre conduta moral. Dificilmente as pessoas vão parar para lhe escutar. Então eles tinham um hábito, lembrei até de uma palestra do Haroldo Dutra Dias explicando, né? Eles tinham um hábito de fazer algo que impactasse, que chamasse a atenção. Ele fala isso, Haroldo, numa palestra que ele fala sobre os vendilhões do templo. Ele dizia aquela coisa de quebrar, virar as coisas, ficar ciscando no chão. Aquilo ali era para chamar a atenção. E ele começava com uma palavra que impactasse. Então Jesus era um grande comunicador. Um grande comunicador e que precisava chamar a atenção sem usar grandes recursos. Ele e a voz dele, a conduta dele, no meio de um povo que não estava muito interessado em ouvi-lo, porque estava interessado em outras coisas. Geralmente o povo judeu, até pela própria vivência, dificuldade em lugares muito áridos, né, como o deserto e tudo, então é um povo que está sempre pensando em fazer negócio. O povo judeu é conhecido por fazer negócio, para sobreviver. Então é difícil você parar esse povo para fazer ele escutar. Quando eu estava lendo a Bíblia, né, a minha Bíblia, a de Jerusalém, eu lendo capítulo após capítulo, aí tinha uma passagem que, quando eles atacavam aquelas cidades, né, quando estavam saindo do Egito e indo para o que eles chamavam da Terra Prometida, Moisés tinha uma que dizia o seguinte: não podia ficar com nada dos outros. Todos os bens, né, da guerra tinham que vir, ou eram destruídos ou vinham para ser juntados como fosse para Deus, né? Que era o pessoal que estava lá, tinha aquela tribo que cuidava das tábuas da lei dentro da Arca da Aliança, e dizia que não podia guardar para si os despojos de guerra. E em alguns casos você vê lá que famílias inteiras foram banidas, até mortas, porque descumpriam, começava a esconder, sabe? Não entregava tudo. Então você vê como é difícil lidar com pessoas, né? Sempre tem aquele que quer se aproveitar. Então era um caso, né, muito comum. E era Moisés que tinha acabado, né, de libertar eles do jugo do faraó do Egito, uma escravidão de anos, com vários, pode-se dizer, milagres, né? A passagem pelo Mar Vermelho, as pragas, as águas viraram sangue. Ele fez muita proeza, né? E ainda assim eles achavam que podiam enganar Moisés. Era uma passagem, você começa a ver lá como era difícil, mas acabava que não enganava. E é como ele dizia: ninguém engana a Deus.
Aí esse pessoal que está ali muito focado nessas questões, você imagina chegar um homem que para nós hoje é o mestre Jesus, para eles era apenas um qualquer. Ele chamar a atenção dessas pessoas, difícil, né? Pescador, vendedor, pastor de ovelha, difícil. Então Jesus criava artimanhas e usava palavras que causavam impacto. É isso que ele está falando. Então, tudo que ele diz tinha essa coisa de chamar a atenção para que a pessoa parasse e ele provocasse a reflexão das pessoas. Era como o Sócrates fazia, né, com a maiêutica. Ele levava a pessoa a um pensamento. Ele plantava uma dúvida na cabeça das pessoas. E aquela dúvida era tão inquietante, era tão intrigante, que as pessoas iam ficar pensando aquilo por muito tempo e iam acabar se enxergando por meio daquele questionamento. Se fosse na filosofia, era o que o Sócrates fazia, como a maiêutica, né? Ele chamava que era o nome que dizia da mãe dele, era uma parteira. Ela dava a luz às pessoas, e ele diz, quando nasciam, né, crianças, e ele dizia que com a filosofia, com esse questionamento sobre a sabedoria, sobre a vida, ele dava a luz às pessoas, e dava com questionamento. Então Jesus começou aqui nessa passagem, convidar os pobres e os estrupiados, trazendo isso. Olha, imagina, o pessoal altamente racional, que vive só para comprar, vender, sobreviver, guardar dinheiro, e ele chegar, tudo com interesse, né? Tudo esperando pela reciprocidade, fazer algo para ganhar algo a mais. Aí ele chegar e começar dizendo: olha pessoal, bem, imagina aí, você está aqui, aí chega no meio da feira, olha pessoal, é o seguinte, quando vocês forem dar um jantar, não chame nenhum amigo, nem chame gente rica, só chamem os pobres. A pessoa já fica: olha, quem é que vai fazer isso, fazer jantar? A gente que tem dificuldade de arranjar alimento, que fica sempre pensando na vaca magra, né, senhor? Vamos ficar chamando os outros, nem vamos chamar os amigos, nem vamos chamar os ricos, nem vamos chamar quem pode pagar, quem pode nos retribuir. Que graça tem um jantar desse? Aí a pessoa já parava para olhar, que graça tem? E os espíritos vêm mostrar que na verdade o que ele está dizendo é um tema só. Qual é o tema? É o tema do interesse, é o tema da manipulação, é o tema da manipulação tanto material, em querer algo que você vê em troca, quanto o tema da manipulação diante de fatores como a baixa autoestima, a codependência no padrão de conformidade, quer dizer, no sentido também de manipulação mesmo, porque ele levanta um dos maiores problemas morais, já que o Evangelho é para a reforma íntima, é para trazer a questão moral, é para a pessoa ver que ela tem pouca fé em Deus, muitas vezes as atitudes demonstram fé nenhuma em Deus, e que na prática a pessoa tem muita fé em quem? No homem, na mulher, seja ele mesmo, com o poder dele de ou manipular, ou dela de manipular, seja no outro, que seduz pelo que tem. Por quê? Porque ele tem
porque ele é rico, os outros vão chamá-lo para lá, porque as pessoas querem de alguma forma ver se dá para se aproveitar da riqueza dele. Então fica um jogo que não tem nada a ver com o espiritual, que não tem nada a ver com Deus, mas tem tudo a ver com o quê? Com homens e mulheres, e homens e mulheres. É um querendo se aproveitar do outro. É um jogo de sedução constante. É como se a cabeça da gente não parasse, fosse um mercado direto. Hoje, um tema. Você pega uma criança, dia meu filho, pai, o que o senhor acha que era melhor? Ter sucesso ou ser rico? 6 anos já perguntou isso. Porque a mídia, a internet está mostrando que geralmente está uma aparência de ostentação de quem tem fama, e ele atrela que riqueza necessariamente tem a ver com sucesso, que felicidade tem a ver com riqueza e sucesso. Uma criança de 5, 6 anos já entende. Olha, tem os youtubers infantis, não tem? Entende que se ele fizer algo atrativo, mais pessoas vão seguir ele no Instagram, no Facebook, nos canais do YouTube. E ele pensa que tendo mais gente, como é que a gente diz aqui no Ceará, Rogério? Quanto mais cabra, mais cabrito. Aquilo já vai ser o sinônimo da riqueza. E a partir daí começa uma série de conflitos. É mulher se relacionando com homem porque o cara é rico. É homem se relacionando com mulher porque ela é rica. É gente jovem querendo estar com gente mais idoso porque vai poder depois morrer e se aposentar e deixar o dinheiro para ela. Não existe não isso? Não existe não? É comum, é incomum. São pessoas podendo se encantar pelo que outras são, mas elas já afastam o ser e fazem tudo em troca do ter, e começa uma ilusão no sentido de que rico não adoece, rico não se entristece, rico não fica feio. Não existe essa confusão na cabeça da gente às vezes? Eu me lembrando, tem até um personagem hoje que está rico com essa parte de finanças na internet, e o nome é Primo Rico. Ele dando uma entrevista e ele dizia assim que as pessoas que assistiam ele viam ele no palco. E quando elas estavam assistindo ele, elas estavam na vida dela, nos bastidores delas. Ou seja, a gente sabe as contas que tem que pagar, doenças que a gente tem que não tem cura mais, dificuldade no nosso relacionamento, e tem as horas que a gente tem um palco. Só que a gente está vendo o palco e o bastidor, não é isso? Enquanto ele, Primo Rico, personagem, quando aparece na internet, só está no palco. E a cabeça da gente que fica nessa lógica de querer confundir, endeusar a riqueza, a gente quer por fina força compreender e tomar decisões com base numa compreensão equivocada de que riqueza não tem tristeza, feiura, doença e dificuldade.
E aí, o que que gera? Gera um processo de constante manipulação do outro. E logicamente, querendo manipular o outro, querendo fazer o outro de escravo, é como diz o Jiddu Krishnamurti: quem escraviza se torna escravo, porque você não pode soltar aquilo, porque a sua vida fica em função daquilo. Está vendo? Homens com fé apenas em homens, mulheres com fé apenas em homens, homens com fé apenas em mulheres, mulheres com fé apenas em mulheres, e não tem a parte espiritual. É como a história do guardador lá dos celeiros. Ele dizia: tolo, até de noite o cara era pensando em celeiro, não tinha um momento para Deus. Ele dizia: tolo, nem imaginas que pela manhã eu ceifarei a tua vida. Eu vi uma obra, chama Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, e ele diz que você não é a comida que você come, que você não deve se submeter nem à comida, nem à bebida, nem aos homens, nem ao dinheiro. Ele diz: por quê? Porque se Deus te tirar a vontade de comer, Rogério, acabou. Como é que a gente desconsidera absolutamente Deus, vive uma vida de constante interesse e troca, confiando só em nós mesmos, no nosso poder de manipular os outros, de atrair os outros, de conquistar os outros, para ver se eles ficam nos sustentando, e não entendemos que se Deus tirar a nossa vontade de comer, acabou. Eu lembro de um colega que ele teve um problema de fígado, que era um câncer que depois levou ele ao desencarne. Rogério, ele muito magro, e o pessoal aqui no Ceará perde o amigo, mas não perde a piada, né? Aí a piada da época era assim, o jeito do cearense falar, né? Diabo é esse, mas tá com AIDS, não era assim que o pessoal falava? Hoje tem nada a ver, né? O aidético hoje tem um tratamento, né? Fica até normal, tem um nível de tratamento que nem passar a doença não passa mais, mas já aquela configuração dos anos 80, né? Aí, rapaz magro, sabe o que era o problema? Era um câncer no fígado. Ele botava, Rogério, um copinho desse que a gente bebe café, meio copo de água na boca, e o meio copo voltava. Como é que engorda desse jeito? Se a água voltava, tu imagina alimento sólido. Ou seja, Deus tirou dele, por algum motivo, para ensiná-lo alguma coisa, a possibilidade de comer e beber. E logicamente, ele foi a óbito. Não é interessante como é mesmo o que Paramahansa Yogananda está dizendo? Renato, olha, leva uma vida, pessoal. Renato, leva uma vida que seja no mínimo 50-50, todo dia, toda hora, toda decisão, pensando metade no espiritual e metade no material. Trabalha para se sustentar, mas se lembra que o teu trabalho foi uma oportunidade, além da tua formação, além da tua manipulação, além da tua sedução, foi uma porta aberta por Deus, e que o Senhor dá para ensinar, e tira no tempo que ele acha que a pessoa já aprendeu o que tinha de aprender aquilo ali, e dá de novo encantos, mais fáceis ou mais difíceis, conforme a necessidade de aprendizado que a pessoa tem, mas vai ser fundamental o aprendizado anterior, no sentido de onde nós colocamos a nossa cabeça.
Se for 100% no material, se é 100% no espiritual, ou se a gente consegue viver em equilíbrio, Rogério, entre viver o espiritual e viver o material, a depender do momento da vida da gente que a gente tem. A gente, já dizia o Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. E diversão e arte dão uma sensação, como a comida, a bebida, dão uma sensação que não são materiais. Tanto que às vezes a pessoa consegue obter um extravasamento de hormônios que vem, às vezes, no sexo, na comida, por vários outros meios. O que a gente está perseguindo é a sensação de prazer, a sensação de segurança. E tem várias maneiras de preparar isso. Só que, se Deus nos tira a sensação, acaba. O que é uma depressão, Rogério? É a pessoa que perdeu o ânimo. Perdeu a sensação. Não se arruma, não toma banho, geralmente não come mais bem, só quer dormir, não quer mais sair. Veja, o centro da discussão, ele é mental. Ele é de defeito, de dificuldade, de não aprimoramento, de árvore não plantada no plano espiritual. Mas aí como é que Jesus começa? Como é que Jesus ia entrar num papo psicológico desse, Rogério? Com um monte de gente vendendo cabra, trocando cabra, vendendo carne, trocando carne. Ele começou dizendo logo isso. Ó, pessoal, quando vocês forem dar um jantar, não chamem os ricos não. Ora, o comerciante para logo, ele disse, esse rapaz é doido. Ora, mas eu quero, se é de eu fazer aqui uma degustação, não é assim que faz no mercantil, a pessoa te dá, se você gosta, depois você compra. Ora, se eu vendo cabra, eu vendo carne, eu vendo legume, eu vendo comida, eu vou fazer um jantar para esses outros aqui que nunca vão trazer nada para mim, é melhor eu fazer uma degustação, um jantar, para quem tem dinheiro, porque ele vai gostar e vai voltar e comprar minhas cabras, ou por gratidão pelo almoço, ou porque ele achou que o produto era bom e ia comprar mais. E um cara que pensa assim, uma mulher que pensa assim, realmente ele vai achar que é ilógico. E ele não vai contra essa razão. Só com muita maturidade espiritual, às vezes um pai e uma mãe entende o que é fazer uma coisa que é ilógica para ensinar. Fazer uma coisa que foge da razão por amor. Ele questiona diferentemente o que é ser feliz e o que é ter razão. E muitas vezes ele escolhe ser feliz. Muitas vezes ele escolhe ganhar menos dinheiro para ter mais tempo com as pessoas que ele ama. Não é ilógico? Mas acontece. É o mais comum ou é o mais incomum? O que é mais normal a pessoa? Procurar receber mais e se afastar, às vezes, das pessoas que amam, ou às vezes aceitar receber menos, ter mais tempo e realmente usar esse tempo com as pessoas que amam. O que é mais comum? Dinheiro ou família? Dinheiro ou família? Entenda, eu mostrei que existe o equilíbrio, mas a gente tende ao desequilíbrio, aos extremos. A gente pode trabalhar e ser feliz,
com a família, se a gente viver de forma equilibrada. Muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de um pouco de mais de dinheiro para ter um pouco mais de tempo. Não vai acontecer isso? Mas como nós, em desequilíbrio, costumamos agir, se nós não costumamos ter equilíbrio, o espiritual e o material junto, a gente sempre vai começar aquele discurso que ou é dinheiro ou é felicidade, como se uma coisa excluísse a outra. Não é isso não que acontece? E normalmente a pessoa em desequilíbrio, ela tende mais, no mundo material que nós vivemos, a procurar a família ou procurar o dinheiro? Dinheiro. Veja, não é uma coisa ruim ou boa, a gente está querendo achar o que é a realidade, entenda. Quem vai julgar se é bom ou ruim, quem é? É você. O que Jesus está fazendo é chamar a pessoa para aquilo. Você perguntar a maioria dos filhos se ele quer por si cuidar da velhice dos pais, ou ele quer ganhar um bom dinheiro, pergunte para um jovem hoje, faça essa enquete, ganhar muito dinheiro, e quando os pais ficarem doentes, eles pagarem tudo para os pais, ou seja, botar às vezes num hotel de luxo, um cuidador com não sei o quê. Vocês acham que os jovens, a maioria, ou nós, vamos colocar nessa, em algum momento da nossa vida, isso de novo não é para julgar se é ruim ou se é bom, é para procurar como é que funciona a realidade. A pessoa pensa como uma riqueza ter o tempo de cuidar das pessoas que ama, ou pensa em ganhar dinheiro para pagar alguém para cuidar? Ganhar dinheiro. É dinheiro. E o filho, será que ele quer uma ruma de atividade ou ele precisa e quer mais presença dos pais? Você acha que o filho quer mais atividades ou presença dos pais dele com ele? O filho, o pequeno. Filho pequeno, vocês acham que quer mais atividade ou presença dos pais? Mas eles têm mais da atividade ou presença dos pais hoje? Aí, ó. Tá vendo como Jesus faz? Faz. O menino é o pé e a mão do pai e da mãe, trabalha em conjunto, não sei o quê. Aí ele estuda para fazer um concurso, que ele não quer saber se ele tem um perfil para aquilo, companheiro ali que era do serviço público. Ele quer saber se ele vai passar e vai ter dinheiro. E nem importa onde é, ele vai embora com a maior facilidade. Para muitas vezes nunca mais voltar. E na maior, é normal. De novo, não estou trabalhando aqui se isso é bom ou se é ruim, mas eu estou dizendo, a pessoa abandona a mãe, abandona pai, abandona tudo. Não está, na prática, trabalhando no equilíbrio dos 50% e 50%. Não entra como primeira coisa a pensar, como o filtro, o tempo a ser vivido de verdade, de forma amorosa, por exemplo, com a família. Tanto que a família, se você lê, sei lá, 1 milhão de biografias de pessoas de sucesso, não tem uma que não tem uma pergunta sobre família. É o ponto mais importante da nossa sociedade. E, na prática, sempre é isso. Nós temos dificuldades de nos relacionar e de viver, vivenciar e amar a nossa família presente de Deus. E trocamos ela por qualquer coisa. E depois temos remorso.
É o que a gente diz. Quanta gente, num domingo, como eu passei muitos anos da minha vida pensando nisso, era o dia de tédio e a pessoa ia era beber. Passava a semana trabalhando, pensando em passar o fim de semana, criando coisas para ficar longe da família. É verdade ou mentira, Tetas? Não era assim que Chicanes dizia? É mentira, Tetas? Todo mundo aqui está amando, está com a família? Quem em algum momento da vida achou um tédio ficar em casa com a família e ficou procurando várias outras coisas para estar fora de casa? E quem acha que o ideal hoje teria sido ter passado mais tempo com a família? Estou dizendo, é o que Jesus está dizendo. Ei, pessoal, por que você procura dar o almoço, Rogério, para um cara de fora, para um ricão, alguém que você quer participar do grupo dele, e não costuma dar almoço para a sua família, fazer uma coisa para o seu irmão, seu pai, para a sua mãe? Porque na cabeça do materialista, a família já é dele, já está conquistada, já deu a ele o que tinha de dar e não tem mais o que dar em troca. Por quê? Se ele olha para o dinheiro, a mãe dele já deu tudo a ele que podia dar, já deu um pedaço de casa, já deu a casa toda, já deu dinheiro, já deu tudo que ela podia. Para que ele vai chamar a mãe e vai andar com a mãe? Não, já dá tudo a ele. Ou seja, ele só faz as coisas por interesse. Está vendo como o evangelho Jesus, ele é poderoso na fala, sabe? Ele entra com uma conversa que não tem nada a ver, mas ele vai lá dentro de casa. Ei, chama os pobres, chame aqueles que não têm o que te dar em troca. E a pessoa vai dizer que tem nada a ver com ela. Primeiro a pessoa diz assim, eu lá andando almoço nos tempos de hoje, na inflação, assim, dando almoço para ninguém, olha. Ela acha logo uma coisa que não tem nada a ver com ela, mas ela não se toca, por exemplo, que ela mora bem pertinho da casa da mãe e não anda lá. Dorme num quarto com o irmão e não sabe um dar bom dia ao outro. É difícil. Quem consegue dar um bom dia, um abraço no irmão e na irmã de manhã assim, de manhã quando vê? Quem consegue? Não consegue? Consegue. Quem tem dificuldade? Eu tenho. Olha, quando eu era criança, eu fui criado por um tio, ele me educou a tomar a benção. E os meus outros primos, eu acho que 99% deles não tem costume de tomar a benção. E eles frescavam comigo porque eu tomava a benção. Ninguém usa mais isso, porque tinha tio que dizia, eu continuo tomando a benção, o mesmo tio, mas alguns diziam que isso ali não usava mais, mas como eu tomava sempre, para mim eles não diziam, mas para os outros eles diziam. E eles deixaram de tomar a benção. Até hoje eu tomo a benção na hora que eu chego e na hora que eu saio. E hoje, já mais maduro, de idade, né? Que eu ainda sou um espírito muito infantil e imperfeito em muitas coisas. Eu penso assim, ô Senhor, ô coisa boa tomar a benção. Mas você deve estar pensando, por quê? Porque quem ganha a benção, né? Não, sabe o que é? É porque eu tenho um jeito de chegar e falar com meu pai, minha mãe e meu tio, porque senão eu também tinha dificuldade de falar com eles. Eu entrava e saía e não dizia nada. Eu entrava e dizia bom dia, assim para todo mundo, bem de longe. E agora não, eu tenho que ir na mão de um e de outro. Benção tio, benção tia, benção padrinho, benção madrinha, benção um, benção outro. Mas como não me ensinaram a tomar benção a irmão, meus irmãos muitas vezes passam por mim e voltam e eu não falo nada. E eu hoje tenho vontade de falar.
Quem passa por alguma situação parecida? Eu tenho uma vontade, ó. Eu queria que tivessem dito assim para mim: toma a benção teus irmãos. Porque eu falava com eles. Sabe o que eu achei bom? Uma prima minha, que era mais velha, né? Quando eu fui para casa desse meu tio, ela me dava muito apoio quando eu era criança. Aí ela disse assim: tu devia me tomar, era a benção. Tu acredita que ela disse isso? Vocês não sabem como eu fiquei feliz. Porque eu chegava na frente dela, eu tomava a benção do pai dela, passava por ela, tomava a benção da mãe dela e não falava com ela. Ou seja, ela queria que eu falasse com ela e não sabia como dizer. E eu queria falar com ela, mas não sabia falar. Pode ser que lá no fundo tivesse essa coisa: já está conquistado, né? Não vai me dar nada em troca. Pode ser, não sei. Ora, quando ela disse: me tome a benção, o que vocês acham que eu achei? Na fase que eu estou hoje. Oh, beleza. Agora eu tomo a benção a ela. Porque eu queria falar com ela. E eu não falava. Ali, Rogério, todo dia de manhã eu passo para tomar café lá do meu tio, né? Tem uma prima minha que acho que até estudou com o Rogério. Aí disse: me tome a benção. Benção na hora. Mas é isso. Tomar a benção, dar bom dia, boa tarde, falar com as pessoas que já estão na nossa vida como um presente de Deus, é como convidar um estrupiado para almoçar. Não vai te dar nada em troca, porque já é teu irmão, já é teu pai, já é tua mãe, já é teu filho. Já você sente que já gosta de você, que ele sente falta de falar com você também, mas você não chama. Tudo no mundo dentro de casa é defeito. Pode ver. O cara está num trabalho, tudo do trabalho dele não presta. Se tiver um sindicato que represente ele, não presta. Tudo dele não presta. Os irmãos não prestam, tudo não presta. E o dos outros, de novo, verde é o jardim do vizinho. Ele fica só se comparando, disputando, aí ó, o material, querendo ser mais do que os outros, aí fica alegre quando é mais do que o irmão pobre, e fica triste quando é menos do que o primo rico. E não deixa de ficar se comparando. Não se liberta disso. Não joga o jogo dele, não joga a bola dele. Morrendo de vontade de ser e se sentir amado, ó, baixa autoestima. Nem se ama e consequentemente tem dificuldade de demonstrar amor. Se ele não ama nem assim, ele dá o que ele tem. Doido para falar com os irmãos, ser amoroso. Como não foi educado por isso, sente maior falta, mas não faz. Ele não chama irmão para almoço. Ele não arranja um programa de dar uma volta com o irmão. E quando ele está bebendo no meio da rua, qualquer cachorro é amigo dele. Isso usando um termo antigo aqui, sem hoje, discriminação com os animais, né? Porque senão, né, tem um problema aí de... Daqui a hora tem ações por indenizações, por discriminação contra usar o nome do animal. Mas falava-se assim, né, nos anos 80, né? Todo bicho de ureia é amigo dele. Mas os pais, os irmãos, não tem graça. Não tem graça. Só tem graça quando todo mundo chutou ele está no fundo do poço. Pode ver, primeiro canto que ele vai, para a casa da mãe, do pai, dos irmãos. Na hora que ele melhora uma coisinha, arruma um namorado novo, uma namorada, não sei o quê, se esquece que tem irmão. Não, o fulano não ligou mais. Quem já passou por essa? Fulano não ligou mais, deve estar namorando. Não, deve estar namorando, deve estar empregado, deve estar rico. Porque quando ele está assim, aí ele fica querendo chamar para o almoço os outros, mais do que o que ele acha que está. E quando ele não tem nem isso, aí ele lhe chama, ele vai para a sua casa, que ele acha que não tem mais nada. Aí ele sabe que ele tem você. Ele diz: essa daqui não tem como correr, mesmo porque ela me esculhamba, ela é minha irmã. Não tem como ela deixar de ser minha irmã. Só vai nas últimas. Não sei se vocês conseguem enxergar, ó, convidar os pobres e estrupiados para uma pessoa que bebendo
é a melhor pessoa, mais simpática, mais rica do mundo, numa mesa de bar. E quando chega em casa para os filhos, para a mulher, para a mãe, para o pai, para os irmãos, ele não quer nem conversa, só tem crítica, só tem defeito. Esses caras são os pobres e estrupiados, não são não? Mas quem é? É a sua mãe, seu pai e seus irmãos, seus avós. Tem lógica ou não? É. Não precisa, olha, eu vou ser a Madre Teresa para o mundo lá. Não, mas olha para dentro da tua casa. Começa por aí. Será que você está tratando seus pais, irmãos, filhos, esposos, companheiros como ricos? No sentido de ser alguém que você acha digno de sentar à sua mesa? Ou você trata eles como pobre estrupiado e não chama eles para nada? Vai para a casa deles como fosse um favor. Dia de Natal é como fosse uma obrigação. Dia das Mães é uma obrigação. E vai, se a mãe estiver bem, que vá lá fazer café, almoço e janta para ele. Se ela tiver um AVC, uma coisa que não puder fazer mais nada, só faz ligar: oi mãe, bom dia, feliz dia das mães, não vai mais lá. Ou não tem esse tipo de gente? Eu vi um colega dizendo, ele 3 filhos, a casa dele era quase todo dia lá, os filhos lá e tal e tal. Ô família unida. Vamos jantar lá na mamãe, domingo na mamãe, Natal na mamãe, dia das mães na mamãe, dia dos pais na mamãe. A mamãe teve um AVC, dificuldade motora, não consegue mais, tem discernimento total mental, mais dificuldade de escovar os dentes, de andar na cadeira de roda. Ele disse, impressionantemente, era para eles aumentarem o movimento deles aqui em casa. O que aconteceu? Não vai mais. Papai, cadê a mamãe? Oh, beleza, tá tudo bem, né, pai? Tchau. Porque não vai ter, uma coisa besta, chegar bem ali, comprar um frango e um baião e levar para casa da mamãe. A mãe gostava, ei, mãe, põe embora, vocês não vão não, põe embora, tem que ter um frango e um baião, bora lá para casa da mamãe. Não vai mais. Eu vi o pai dizendo, não anda mais ninguém lá em casa. Não tem quem faça as coisas. Está vendo? Na cabeça da pessoa que faz isso, ela tem a mãe como uma pobre estrupiada. E ele não chama para almoçar, porque ela não tem mais nada para dar para ele. Dali ela já sabe, dali ela vai para o caixão. Não vai mais fazer comida para ele, não vai mais emprestar dinheiro a ele, não vai nada. É todo mundo que faz isso, Renato? Não. Mas acontece e não é incomum, Está vendo? Veja quem são os seus pobres e estrupiados que você não costuma levar para a mesa. Eu estou tentando ver. E não se espante se você tiver seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus avós e seus filhos como os pobres estrupiados que não podem lhe dar nada, só tem o que lhe tirar e você não chama. Você não quer convivência. Depois, um dia vem a realidade e o remorso. Então, nem eu imagino o que é que vai sair quando eu falar esses evangelhos aqui. Mas me toca muito, porque eu não estou falando para vocês. Eu acho legal quando eu peço levante a mão, muitos levantam. Sabe por quê? Porque eu estou falando para mim. Desde o dia que eu escutei o Divaldo Franco falando do Chico Xavier, que tinha muitos problemas na família dele, e ele estava lá desamparado, e falando com Emmanuel, e dizendo, que ele ajudava todo mundo, e ele estava num momento tão difícil e não se sentia ajudado. O Emmanuel disse, meu filho, quantas vezes eu passei mensagem para alguma pessoa? Não, toda a vida, não, eu passo para você. Se não for você, não chega a ninguém. Então eu passei a mensagem, foi para você.
Uma pessoa chegou dizendo que estava chovendo, eu te mostrei o quê? O que é um guarda-chuva, uma capa de chuva. Na hora que precisar, você era para estar com tudo isso. Quando você tiver sua chuva, bote para fora o guarda-chuva e a capa. Use. Aí o Divaldo disse que a Joana de Anjos disse a mesma coisa para ele: meu filho, eu nunca falei para ninguém sem falar para você. Então eu não falo evangelho por inspiração, que inicialmente, logicamente, só pode vir para a minha vida. Agora a minha vida, ela é uma vida de um espírito tão imperfeito quanto o dos outros que estão nesse planeta nesse momento. E aí coincidem as nossas realidades. E aí é que vem a questão, não é o que se passa na minha vida, é como dizia o Buda, quando o Buda apontar para a estrela, olha para a estrela, não olha para o dedo do Buda. Quando Jesus mostra uma parábola dessa chamando a atenção, não olha para a parábola, olha o que está por trás, olha para a atitude, mas não deixe de se olhar, e fazer como ele disse para Maria Madalena, né? Vai e não peques mais. Se perdoe pelo que você não fez, ou pelo que você fez que você achou errado. E agora, comece um processo de reparação. Mude. Ou muda, ou se muda. Deus está olhando. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, sabedoria para distinguir umas das outras. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Muita paz e boa semana. O Jesus passear na minha vida, quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, cura os doentes, cura os dói. Cura, Senhor Deus, nesse momento de pedir, Jesus, vai nos hospitais, meu Deus. Amado Jesus, irmão Marcos, cura, Senhor, cura a Yandra, cura todos esses que estão doentes, te pedindo ajuda, meu Deus. Cura, Senhor Jesus, cura os doentes, coloca a tua mão, a tua luz, Senhor Deus, e todos esses necessitados que estão pedindo a tua ajuda nesse momento, meu Deus. Cura, Senhor Jesus, cura. Onde Cura, Deus, nesse momento. não posso Quando a lembrança me faz adormecer, sabe que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor Jesus, cura, meu Deus, cura todos os doentes. Passeia pelo corredor dos hospitais, meu Deus, com tua equipe, os teus médicos. Cura, Senhor, cura todos os doentes.
pessoas que estão precisando da tua ajuda nesse momento. Te pedimos, meu Deus, com muita fé, olhar por todos os lugares onde eu não posso ir. Que assim seja. Amém. tantas lembranças Eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com a tua paz a me aquecer. Meu Deus, amado Mestre Jesus, nesse momento, Deus, estamos te rogando nesse momento. Olhai, Deus, Senhor, olhai por todos os doentes que nesse momento estão entubados nos hospitais, com respiradores, aqueles que estão no UTI, precisando de socorro através desta doença, deste vírus, meu Deus. Todos esses nomes que estão no grupo de oração, todos aqueles necessitados que estão precisando do teu amor, da tua luz, Senhor. Assim seja.